O conto tem início com todos os membros da Liga da Justiça sendo chamados ao quartel-general dos heróis, pois uma estranha tempestade cósmica se aproxima da Terra a uma velocidade incrível. O Superman acreditava que a nuvem não era uma ameaça e tranquilizou o presidente dos Estados Unidos. E a princípio, quando a nuvem chega, nada de especial parece acontecer, parecendo apenas um raro evento astronômico, até que os efeitos começam subitamente. Todos os homens começam a tossir. Sim, uma tragédia de escala global atinge o planeta, pois todos os homens, incluindo meta-humanos e alienígenas do sexo masculino, misteriosamente começam a morrer, o que significa que a Liga da Justiça também sofreu um golpe massivo. Batman, Flash, Lanterna Verde e tantos outros simplesmente desaparecem. Graças à sua superimunidade, o Superman foi o único herói que sobreviveu à tempestade, sendo forçado a enterrar cada um de seus amigos. Depois de uma semana do misterioso fenômeno, a Mulher Maravilha se encontra com o Superman para decidir o que fazer, agora que Clark é o último homem vivo na Terra. Mas, ainda de luto, Clark ainda não havia pensado nisso. Enquanto se afasta do enorme cemitério que construiu para os milhões de homens mortos, ele se dirige ao quartel-general da Liga da Justiça. Do lado de fora, tudo parece igual, mas por dentro, tudo mudou radicalmente. Desde que a tempestade de partículas cósmicas eliminou a população masculina, esta é a primeira pausa real que alguém teve. Até agora, as mulheres estiveram constantemente gerenciando a crise e reorganizando a humanidade. Hoje, embora estejam exaustas, toda mulher meta-humana na Terra sabe de uma coisa com certeza. Nenhuma delas carrega um fardo tão pesado quanto o que repousa sobre os ombros do Superman. Como sempre, Clark faz um discurso inspirador e as lembra de que cada mulher será crucial para a sobrevivência do planeta. É claro que muitas delas ainda têm dúvidas e acreditam que a Terra poderia, agora, adotar um sistema como Thanagar, onde as decisões são tomadas globalmente, em vez de por países individuais. É aí que a Mulher Gavião se tornou útil. Ela queria deixar a Terra após tudo o que aconteceu, mas, para honrar seu marido e sua lealdade ao planeta, decidiu ficar e ajudar. O Superman também nomeia a Mulher Maravilha como a nova líder da Liga da Justiça, sendo ela agora uma figura essencial para manter a paz e a ordem. E, como Clark brinca, não há mais homens para discutir isso. Havia muita expectativa para o primeiro discurso de Diana na Organização das Nações Unidas, especialmente em relação ao papel do Superman neste novo futuro. Ela começa explicando que, quando o incêndio devasta uma floresta, a destruição parece além do reparo. Mas das cinzas carbonizadas, uma nova vida começa a surgir quase imediatamente. Da mesma forma, elas não podem desfazer os eventos trágicos que aconteceram, mas, por enquanto, devem viver no presente e tomar decisões juntas, não como americanos ou russos, chineses ou africanos, mas simplesmente como a raça humana. Ela também anuncia a principal formação da Liga da Justiça daqui para frente. Jesse Chambers como a Flash, Supergirl, Zatanna, Poderosa, Doutora Luz, Canário Negro e Mulher Gavião. Quanto ao Superman, o único homem ainda vivo, a Liga trabalhará para encontrar uma maneira de garantir a continuação da espécie humana. Depois disso, as missões da Liga começaram a ser coordenadas pela Oráculo, e elas precisariam disso, porque os vilões ainda estavam atacando. Por exemplo, o conquistador alienígena Starro Kimo, que foi derrotado por Terra e outros meta-humanos europeus, novas gangues femininas surgindo na cidade de Gotham, e uma ativista chamada Maria Contranet, que tomou posse do Anel do Lanterna Verde e continuava escapando da Liga da Justiça após cada encontro. Além disso, nossas heroínas também resgataram a tripulação de um navio depois que ele afundou, e a nova Flash salvou muitas vidas entregando medicamentos para aqueles que precisavam urgentemente. No entanto, depois de muitos dias, o esgotamento começou a cobrar seu preço. As heroínas estavam trabalhando tanto que até mesmo Superman teve dificuldade em derrotar Titano sozinho e teve que pedir reforços. Foi então que Clark visitou sua mãe em Kansas e ela percebeu que seu filho ainda não tinha tido a chance de chorar. Não tinha tempo para nada, nem mesmo para ver Lois, a quem ele não visitava havia 3 semanas. Depois de visitar o túmulo de seu pai, Clark finalmente voltou para seu apartamento para ver Lois, mas naquela noite, tudo
tudo que ele conseguiu fazer foi chorar nos braços da mulher que amava. No meio da noite, Clark teve que sair. Lois queria conversar sobre o papel deles no futuro da raça humana, mas Clark sentiu que eles não precisavam decidir nada ainda. Ele ainda não sabia como a radiação poderia afetar seus filhos, se eles tivessem algum. A Doutora Luz já havia realizado uma gama completa de testes usando tecnologia da Terra, de Marte e de Thanagar para descobrir a causa desta praga cósmica e se havia uma cura. Mas infelizmente, as respostas estavam além da ciência. Zatanna também tentou encontrar respostas por outros meios, mas mesmo entidades poderosas como o Espectro não tinham solução para o problema em questão. 2 semanas depois, Clark disse a Lois que a Liga ainda estava tentando outras maneiras de ajudar a humanidade, através de um programa de clonagem. O problema era que essa solução só funcionaria para preservar espécies femininas. Foi então que Lois se chateou. Ela acreditava que o Superman não queria ter um filho com ela porque seria um fardo para ele. Mas a verdade era exatamente o oposto. Ter um filho seria uma bênção. No entanto, Clark sentia que todas as outras mulheres na Terra também mereciam a mesma bênção. Lois concordou, mas não estava disposta a dividir o Superman com ninguém, e é por isso que Clark não queria dar esse passo com Lois ainda. Nas semanas seguintes, várias alternativas ortodoxas e bizarras foram exploradas e descartadas. Primeiro, eles contataram um monstro do pântano. Depois, a Era Venenosa passou vários dias em uma conexão psíquica profunda com a flora da Terra, mas isso não apenas não levou a nada, como também despedaçou completamente a mente já frágil de Pamela Isley. Nesse ponto, a humanidade estava quase sem opções, e é por isso que a Liga começou a realizar testes de inseminação artificial usando o DNA do Superman com mulheres humanas. E, se nenhuma mulher humana se mostrasse compatível com o embrião kryptoniano, então seria a hora de testar meta-humanas. Então, 45 dias depois, Lois deu ao Superman a notícia incrível. Ela estava finalmente grávida. Clark ficou muito feliz, mas não sabia exatamente o que fazer. Ele queria ficar ao lado de sua esposa, mas Lois disse a ele que ele poderia ir, que ele tinha muito trabalho a fazer, embora ela realmente quisesse que ele ficasse. Então, o Superman seguiu para Themyscira para se encontrar com a Mulher Maravilha. Ele disse a ela que Lois estava grávida e queria que Diana fosse a primeira a saber. É claro que Diana ficou feliz por ele, mas também era claro que ela tinha sentimentos pelo Superman, sentimentos que não seria capaz de expressar tão cedo. Depois disso, Clark e Diana foram compartilhar a boa notícia com a rainha Hipólita e todas as Amazonas. Diana esperava organizar uma grande celebração, e assim, as Amazonas começaram a se preparar para a Mulher Maravilha compartilhar a notícia com o resto do mundo. Mas é aqui que temos uma grande reviravolta. É revelado que o Superman não é o único homem vivo na Terra. Seu inimigo mortal, Lex Luthor, também está vivo. Acontece que Lex havia previsto o perigo da nuvem que se aproximava e havia passado as últimas 16 semanas selado dentro de um traje reforçado, respirando ar filtrado e incapaz de sentir ou tocar em nada. Mesmo depois de 114 dias desde o evento que matou todos os homens, Luthor não havia chegado perto de encontrar uma cura para a praga que assolou a humanidade. Mas o golpe mais duro foi descobrir que o primeiro nascido desta nova humanidade não seria seu filho, seria o filho do Superman. 130 dias após a tempestade cósmica, Lex ainda estava investigando a origem do fenômeno. Ele havia feito várias descobertas, mas se recusava a revelar a verdade até que pudesse encontrar uma maneira de repovoar o planeta à sua própria imagem. Lex tinha uma assistente o ajudando na pesquisa, mas como ele era arrogante, egoísta e a tratava mal, a doutora acabou enviando os dados que Lex havia descoberto para a Liga da Justiça. O tempo continuou a passar e grandes mudanças começaram a acontecer. Por exemplo, Themyscira se tornou a capital do mundo e a nova sede das Nações Unidas. Pela primeira vez em milênios, a mítica fortaleza grega tornou-se visível aos olhos da humanidade. Quando a Liga recebeu a pesquisa da LexCorp, elas finalmente puderam determinar a origem da tempestade cósmica, mas para agir, precisavam de uma nave extremamente rápida. O Superman poderia ir na missão, mas não poderia se afastar de Lois durante este período crítico. Então, as heroínas da Liga decidiram ir atrás de Maria Contranet. As mulheres mais poderosas da Liga foram completamente honestas. Elas precisavam da ajuda da vilã,
Mas é claro que Maria não iria simplesmente acatar os desejos de suas inimigas sem lutar. E de fato, usando seus poderes, ela derrubou Diana e Kara, deixando dolorosamente claro o quão mesquinha ela era ao mostrar zero preocupação com o futuro da humanidade. Ela chegou a criar construtos de strippers masculinos, o que era puro tormento para mulheres que não viam um homem há meses. Felizmente, no final, ela foi neutralizada pela magia de Zatanna e pelo laço da verdade da Mulher Maravilha. Mas, mesmo na derrota, ela se recusou a ajudar a Liga ou entregar o Anel de Poder. Ela preferiria que as heroínas simplesmente a matassem. Logicamente, a Liga não a mata, mas está implícito que elas podem ter arrancado o anel junto com o dedo da vilã. Enquanto isso, Super-Homem finalmente tem um tempo a sós para ficar com sua esposa. Eles caminham pela praia de Themyscira, onde, de fato, Super-Homem ainda não tem permissão para pisar no solo de lá. Em um certo momento, Lois sente vontade de tomar um banho, e Super-Homem aponta que eles não trouxeram roupas de banho. Mesmo assim, Lois simplesmente tira suas roupas, ficando completamente nua, e o casal está junto mais uma vez. Um ano após o fenômeno, a Liga e as mulheres mais importantes do planeta se reúnem para homenagear os falecidos e revelar ao mundo a gravidez de Lois Lane. No entanto, para surpresa de todos, é neste momento que Lex Luthor finalmente se revela, e ele chega já quebrando as regras ao pisar no solo sagrado de Themyscira. Ele se desculpa pela entrada dramática e por se esconder por um ano, mas agora ele precisa revelar o que descobriu. Ele explica que a radiação infestando a atmosfera impedirá qualquer nascimento de humanos normais por 15 anos. O filho do Super-Homem só foi possível devido à sua natureza híbrida. No entanto, até mesmo este bebê tragicamente morrerá alguns dias após o nascimento, e tudo por causa do Super-Homem. Sim, ele trouxe prova de que a fisiologia kryptoniana do Super-Homem, que permite que Clark absorva a radiação do Sol amarelo, também o torna um portador da praga. Suas células absorveram as partículas radioativas, e por causa disso, em breve ele matará não apenas seu próprio filho, mas também as mulheres da Terra. Após verificar os dados e a pesquisa de Lex, Dra. Leite confirma que tudo isso é verdade. Ela até afasta Lois do Super-Homem, enquanto enfatiza a verdade irrefutável que Lex descobriu. Isso deixa Super-Homem em um dilema. É verdade que Lex sempre foi um mentiroso que odeia Super-Homem, mas se ele estiver realmente dizendo a verdade, então a mera presença de Clark está lentamente matando sua esposa e seu filho. Semanas após o retorno de Lex, é confirmado que Lex estava de fato dizendo a verdade. Por causa disso, Super-Homem simplesmente se esconde em sua fortaleza da solidão. Mas agora, Super-Homem sabe que deve fazer algo mais, porque quanto mais tempo ele passa na Terra, mais tempo levará para seu corpo eliminar a radiação. Então, Clark entrega a Diana um cristal que deve ser entregue a Lois e seu filho. E o cristal falará por si, assim como Jor-El uma vez falou com ele. Em seguida, Super-Homem voa para o espaço, despede-se de todos os seus amigos da Liga da Justiça, incluindo dando um beijo muito carinhoso na Mulher Maravilha, e então ele simplesmente deixa a Terra, abandonando seu segundo lar. 2 dias depois, Lois Lane finalmente dá à luz a um menino saudável chamado Adam Kent. E também é revelado que antes de partir, Super-Homem deixou para trás suas células reprodutivas para que uma nova geração de homens pudesse ser formada sob a orientação das Amazonas. Com isso, embora a humanidade tenha perdido seu maior herói, os filhos do futuro ainda nasceriam à imagem do Super-Homem. 6 anos após o fenômeno da praga, pela primeira vez desde que toda a população masculina da Terra pereceu, a violência irrompe dentro de Themyscira. Fizeram 16 meses desde que as heroínas haviam se envolvido em combate real. E quem está atacando a Amazônia é uma criança de apenas 5 anos. Sim, Adam Kent, o filho do Super-Homem e Lois Lane, está completamente fora de controle, destruindo todo lugar e até mesmo usando visão de calor. Adam foi criado por sua mãe em Themyscira, onde outras crianças híbridas também nasceram, todas concebidas por meio de inseminação artificial. Desde o seu nascimento, o pequeno Kent tem sido constantemente estudado. Tudo indicava que seus poderes se manifestariam durante a puberdade, assim como os do Super-Homem. Também foi previsto que seus superpoderes seriam apenas metade da força de seu pai, mas isso foi um trágico erro. Aqui, vemos o menino derrotando várias Amazonas, até mesmo pesos pesados da Liga, embora seja verdade que elas estavam se contendo para não machucá-lo. Diana tenta acalmá-lo e conversa com o menino, que não para de chorar e mal consegue falar. Então, descobrimos que Adam manifestou seus poderes precisamente no momento em que abraçou sua mãe.
Isso significa que ele acidentalmente matou Lois, e é por isso que ele está neste estado incontrolável. Quando a Liga encontra o corpo sem vida de Lois, o pobre menino só consegue dizer desculpa pelo que fez. 2 dias depois, quando a ordem é restaurada em Teosira, um novo tipo de caos se instala. Agora, as mães estão extremamente preocupadas com o que pode acontecer com elas se seus filhos também desenvolverem poderes. É por isso que, a partir de agora, todas as crianças serão criadas e educadas sob constante supervisão científica e militar. Todas serão monitoradas, porque ninguém conseguiria sobreviver a um surto de raiva de centenas de híbridos. No entanto, Diana não concorda totalmente com isso. Parece que as crianças nasceram apenas para serem confinadas e tratadas como gado. Naquela noite, ela visitou o quarto de Adam, que estava dormindo pacificamente como um anjinho. Mulher Maravilha não poderia amá-lo mais, mesmo se ele fosse seu próprio filho. Esse sempre foi o seu maior desejo, e até Lois sabia disso. Mas, infelizmente, amanhã a esta hora, Adam, Kent e todas as outras crianças terão perdido sua liberdade. E o pior de tudo, nenhuma delas jamais saberá disso. Então, saltamos 10 anos no futuro, onde é revelado que Adam Kent ainda tem muitos pesadelos, culpando-se pela morte de sua mãe. Em um desses sonhos, ele é confortado por um homem vestindo um traje azul com um S no peito. E esse homem que afirma ser seu amigo é, na verdade, Lex Luthor. Sim, de alguma forma, Lex aparece nos sonhos de Adam todos os dias. E cada vez que isso acontece, Adam fica um pouco mais perto da verdade. Enquanto isso, as mulheres estão divididas sobre o futuro desses meninos. Diana os vê como crianças, adolescentes com superpoderes. Mas outras Amazonas os veem como uma crise em potencial e começam a se preparar para uma possível guerra. Também descobrimos que Diana está um pouco fora de forma, já que neste futuro simplesmente não há mais muitas ameaças. Até Lex Luthor desapareceu e provavelmente já está morto. Pelo menos é o que algumas Amazonas acreditam. À noite, Diana olha para as estrelas e se pergunta onde Super-Homem pode estar agora. Ela sente profundamente a falta de Kal e parece que essa saudade está prestes a chegar ao fim. O Observatório de Metrópolis detecta algo se aproximando na velocidade da luz. Mulher Gavião, Lanterna Verde e Adam esperam perto de Saturno por este objeto e ficam chocadas quando ele passa voando a uma velocidade superada apenas por Wally West. E o melhor de tudo, elas conhecem muito bem esta pessoa. Enquanto isso, Adam continua tendo sonhos estranhos. Desta vez, ele está sendo torturado por seu próprio pai, que o culpa pela morte de Lois. Mas então, Lex aparece no sonho e começa a repreender Super-Homem, dizendo que ele não pode culpar seu filho. Adam foi condenado por decisões além do seu controle, pelos erros das mulheres que governam o mundo e pelo erro do próprio Super-Homem, que abandonou seu filho antes mesmo de ele nascer. Lex faz um discurso inteiro visando virar Adam contra todas as mulheres. E não apenas Adam, todos os outros superfilhos estão tendo este mesmo sonho com Lex. Lex promete ensinar-lhes o que realmente significa ser um homem e como eles devem viver. No dia seguinte, Adam está pensativo e decide contar a Karará, a filha da Poderosa, sobre seus sonhos. Mas a verdade é que Karará já sabe, porque com sua super audição, ela ouviu os outros meninos falando sobre eles. Ainda assim, Adam pede a Karará para não dizer nada a Diana ou a qualquer Amazona. De volta à base orbital da Liga da Justiça, todas as mulheres dão as boas-vindas ao Super-Homem. Sim, Super-Homem, agora vestindo um traje preto, agradece a seus amigos por estarem ali e começa a relatar tudo o que viu ao longo dos últimos 14 anos. Ele trouxe um tipo de vacina que salvou uma raça inteira da nebulosa Antares, mas por algum motivo ela não o imunizou, e ninguém sabe por quê. A Liga analisará a amostra para descobrir, mas é claro que Super-Homem está extremamente cansado. A própria Diana nota que Clark mudou. Ele suportou tanto, culpa, perda, sacrifício, mas ela nunca imaginou ver o Homem de Aço tão exausto. E, em resposta, Clark quer saber sobre seu filho. Ao amanhecer em Teisera, Karará e Alexander, um dos superfilhos, estão em uma luta de treinamento. Mas desta vez, Alexander usa seus poderes, embora seja contra as regras. E ele ainda desafia a General Philippus, dizendo que por ser um homem, ele é mais rápido, mais forte e que a General está machucando os meninos ao não permitir que usem seus poderes. Isso deixa Philippus furiosa. Ela saca sua espada e a atira, dizendo que o punirá por sua insubordinação. Mas então, Adam Kent usa facilmente seus poderes para arrancar as armas das mãos de Philippus, e diz que ela não pode punir Alexander apenas por expressar sua opinião, embora ele também não concorde com o tom que ele usou. Ele chega a esmagar as armas de Philippus como papel e se afasta, dizendo que ela precisa repensar suas regras de combate.
Elas eram úteis quando eram crianças, mas agora só servem para proteger as mulheres da supremacia dos homens. Naquela noite, Filipos conta tudo o que aconteceu para Diana e Poderosa, que ainda pensam que é apenas rebeldia típica de adolescentes, nada muito sério. No entanto, é quando Carará revela que realmente há algo errado.